Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos de volta aqui com nossos estudos herméticos, falando sobre a filosofia hermética, sobre a sabedoria de Hermes Trismegisto ao longo das eras. Eu, particularmente, tenho uma paixão muito grande pelo Egito. Alguma coisa, durante toda a minha vida, sempre me chamou, sempre me convocou, sempre me levou a querer estar lá, ou retornar para lá. Quando chegou um determinado momento, eu compreendi que, na verdade, eu queria retornar para aquele espaço-tempo. E fiz isso. Fui lá em 2003, eu estive lá, e foi uma sensação fabulosa, assim, eu posso definir. No momento em que eu cheguei diante da grande pirâmide, a pirâmide de Gizé, muitas reminiscências começaram a eclodir na minha consciência naquele momento. Depois eu estava com amigos e nós entramos no salão do rei, depois no salão da rainha, depois no salão do rei. E engraçado, porque o salão do rei, você entra, aparentemente não tem nada. Tem lá uma espécie de um túmulo, um baú, e nada mais, nada além disso. E eu lembro que eu queria tanto ficar ali, mas tinha muita gente, né? As visitas são liberadas em grupos, e eu entrei e comecei a dar voltas, tocando em todas aquelas paredes. E quando eu dei por conta, todas as pessoas já haviam saído do grande salão. E ficou apenas o guia, um guia árabe, egípcio, né, que estava lá. E eu não sabia falar naturalmente o idioma deles, e eu só lembro que eu fiz um sinal assim, pedi para ele, fiz assim 10 minutos e apontei para o lugar. Ou seja, eu estava pedindo para permanecer ali ainda por mais alguns minutos. E foi um processo maravilhoso, porque eu não sei por que ele permitiu e foi embora. E me deixou sozinho ali. E eu comecei, naquele momento, a entoar mantras ali dentro. Comecei a sentir aquela vibração, aquela energia, aquela conexão tão profunda e tão amorosa. Ao mesmo tempo, um poder intenso acontecendo ali que eu quase não conseguia controlar. Eu me sentei ao lado daquele caixão, enfim, daquela caixa que tem, e deixei a minha imagem ir. E muitas imagens vieram. Tanto que esse fragmento, esta parte, quando eu voltei para o Brasil e me relembrei de tudo aquilo, eu transformei isso em 2 capítulos do meu livro Montanha das Ilusões, que também está aí no Clube de Autores para vender, trazendo a caixa de Pandora, trazendo conhecimentos que começaram a pular na minha consciência. Então, o Egito, para mim, eu particularmente tenho um carinho muito especial por ele. E ele é a fonte mesmo de toda a sabedoria da nossa humanidade. E através de Hermes, através da sabedoria de Hermes, isso se proliferou, como a gente já falou no vídeo anterior, praticamente por toda a humanidade. Agora veja, nós temos, se a gente fosse considerar um aspecto de curiosidade, nós temos 3 principais religiões conhecidas, praticadas, com maior número de adeptos no mundo. Você tem o hinduísmo, você tem o cristianismo e você tem o islamismo. Abraão é um dos pais dessas 3 religiões. Conta que isso está na Bíblia. Abraão e Sara foram, Sarai ainda, né? Porque Sarai se transforma em Sara quando Deus estabelece uma aliança, quando o Eterno estabelece uma aliança com Abraão. E eles foram para o Egito
numa época de grande seca na região em que eles estavam. O objetivo deles era obter alimento para a família toda, para o clã deles. Imagina que eles eram nômades, então eles trafegavam pelos desertos e em alguns lugares eles encontravam mantimentos, condições de se manter, e em outros eles não encontravam absolutamente nada. E por volta do ano 1570 a.C. a 1520 mais ou menos, eles foram para o Egito. E aí, conforme a tradição bíblica, e também a tradição oculta, Abraão resolve, quando chega no Egito, não contar que Sarai era sua esposa, pois ele temia disputas de morte. Acontece que Abraão, por conta do seu conhecimento, da sua sabedoria, sendo um chefe de clã, sendo um chefe de tribo, teve a oportunidade de se encontrar com o faraó naquela época. E desse encontro com o faraó, ele se encanta com a beleza de Sarai. E lembramos, Abraão, ao invés de dizer que era sua esposa, ele diz que é sua irmã. E segundo alguns relatos, alguns estudiosos, enfim, a Bíblia deixa isso entreaberto, há grandes possibilidades de que Sarai tenha tido um filho do faraó. E que este filho ficou no Egito após a saída de Abraão, após o momento que Abraão se retira do Egito. Este faraó, ele já trazia em si o germen, o conhecimento antigo do monoteísmo, do Deus único. E nesta troca com Abraão, nesta relação com Abraão, eles já trabalham a ideia do Deus uno, do Deus único, do eterno. Ambos trocam histórias, trocam ideias e se alimentam deste conceito, se retroalimentam deste conceito. Abraão, ao se retirar do Egito, ele leva consigo esta ideia. Porque, não nos enganemos, na época de Abraão, praticamente toda a região era politeísta. Toda a região onde eles se conectavam era politeísta. E o Egito, como o originador da sabedoria religiosa, da sabedoria espiritual, ele vai proliferando estes conceitos, estas ideias. Tudo bem até aí? Como é que... Deixa sua pergunta, sua dúvida. Parece fofoca isso, né? Poxa vida, Sarai ter filho com Akhenaton, mas não há registro... Com Akhenaton, com o faraó, mas não há registro disso na história. Como que isso pode ser verdade? Isso está em alguns livros, né? O livro de Qumran, por exemplo, aqueles achados o mistério do pergaminho de cobre de Qumran, por exemplo, que é um livro técnico sobre esses... A luz está atrapalhando aí? Sobre este trabalho. Não só este, mas vários outros materiais dão conta de que de fato isso aconteceu. E voltemos. Abraão teve Isaac. Isaac teve Jacó, não só ele, né? Mas Jacó teve 12 filhos que viriam formar as 12 tribos de Israel. Desses 12 filhos, o mais conhecido é José, aquele que interpretava sonhos, José, o justo, aquele que interpretava sonhos e que revelou ao faraó da época os sonhos que Deus havia lhe dado. Agora, veja, nós já vamos dar um salto muito grande no tempo, na temporalidade. Nessa época, na época de José, há algumas divergências nesses aspectos históricos também, mas o faraó era, segundo os ocultistas, segundo essas escolas místicas, era Amenhotep
IV, que depois, quando assume o trono, passa a se autodenomina Akhenaton, ou a luz de Deus, né? O Criador, enfim. Ele muda para Akhenaton. E Akhenaton é o faraó de maior envergadura religiosa de todos os tempos, de todas as dinastias. Akhenaton, ele divide um tempo no Egito. Primeiro ele se localiza, ele se encontra, ele se coloca, ele se posiciona como contrário ao endeusamento de várias entidades. Então ele não adora mais Horus, Ísis, Osíris, não. Ele passa a conceber e a divulgar e a colocar a todos os seus o culto ao Deus único, ao Deus que era representado por um disco solar com vários raios que alimentavam a alma do povo egípcio naquela época. E José, depois que foi vendido como escravo, ele chega ao Egito e tem, como todos sabem, o contato com este faraó Amenhotep e de trazer a revelação, para este faraó. O detalhe aqui fundamental é que nas escolas místicas conta-se que Akhenaton era descendente de Sara, não de Abraão, mas de Sara, por aquele relacionamento que Sara teve com Amenhotep I, há muitos anos. José é bisneto de Abraão, né? Então, Akhenaton já trazia dentro de si o conceito, a concepção do monoteísmo, da ideia de um Deus único, de uma força pujante. Ele foi tido como um faraó herege, só para você ter uma ideia. E por que faraó herege? Porque ele ia contra o sistema que estava implantado há alguns milênios lá, de politeísmo, de culto a vários deuses e tudo. Esse é um ponto importante. Quando Akhenaton modifica o culto do Egito, tanto alto como baixo, ele se coloca diretamente contra o sistema sacerdotal vigente na época. E os sacerdotes naquela época tinham muito poder, muito poder, muito poder. Tanto que Akhenaton acabou não durando muito tempo. Ele ficou, acho que 17 anos, se eu não me engano, como faraó, e morreu aos 33 anos de idade. No dia seguinte à morte de Akhenaton, praticamente todo o sistema monoteísta desaparece. Com o faraó que assume logo na sequência, depois de Akhenaton, é Tutankhamon. Tem ali um intervalo ainda pequenininho, que fica como um regente e tudo, mas é Tutankhamon que assume, que era da casa de Akhenaton, né? E que muda o nome também, porque ele sai de Tutankhaton para Tutankhamon, para começar a honrar Amon e não Aton. Então, Aton é o Deus Sol, vamos assim dizer. É o Deus eterno, Deus único. E Amon permitia a concepção de um culto variado, de um culto de vários deuses. Aqui é bastante importante. José entra no Egito, se transforma no vizir, já traz a concepção de seus pais, de seus avós e bisavós, sobre um Deus único. Encontra Akhenaton, que também tem essa mesma visão, esta mesma concepção de mundo, de Deus, e convida toda a casa de José para viver no Egito, por conta dos benefícios que José fez. E passados aí 400 anos, é o que diz a história, passados 400 anos,
Logo depois da morte de Akhenaton e de outros, os judeus se transformam em escravos e passam a ser um problema. Passados 400 anos, por conta da multiplicação, eles estavam se multiplicando muito, e aí vem toda aquela história que todo mundo conhece, do faraó que assume num determinado momento e manda matar todas as crianças nascidas, homens, para que não haja multiplicação mais dos judeus naquela região. E assim, nós vamos nos encontrar passados 400 anos, com Moshe, ou Moses. Moisés, é um nome egípcio, não é um nome hebraico. Moisés foi príncipe do Egito a sua vida toda, e nos estudos exotéricos mostra-se como se ele tivesse nascido de uma mulher hebreia. Nos estudos ocultistas, conta-se que Moisés, na verdade, não era filho de hebreu. Ele era filho da origem de Akhenaton ainda, das escolas místicas de Akhenaton, que sobreviveram ao longo da história, ao longo do percurso desse caminho. Eu sei que esses aspectos, eles acabam se contrapondo muitas vezes com muitos dos conhecimentos que nós temos hoje em dia, que não se aceita. Imagina, era preciso contar uma história de que Moisés era hebreu. Então, isso está registrado. Você pega os Midrash, você vê que de fato está lá. Mas Moisés, não importando a origem dele, mas o nome dele é egípcio. Ele não falava a língua hebraica, a sua língua, como eles pretendem, a língua nativa. Trouxeram para Moisés uma gagueira, inclusive. A dificuldade de falar. Segundo algumas escolas, essa dificuldade é porque ele não conhecia o idioma dos hebreus. Ele não conhecia, ele não sabia se direcionar a essas pessoas por ter sido criado efetivamente somente em solo egípcio, como um príncipe, de fato que o foi. Há uma vertente que diz que Moisés, quando ele faz o processo do êxodo, ele está se unindo aos cuxitas, e junto com esse grupo ele consegue fazer o êxodo da forma como foi feito. Então, veja como a história do Egito se interrelaciona diretamente com a história do povo judeu, do povo hebraico. Elas estão muito intrincadas. E como se fosse como é o nome? Não é uma praga, mas é como se fosse algo de ação e reação. Vamos imaginar assim, ação e reação. O Egito teve a sua oportunidade de trazer o conhecimento do eterno. O Egito teve a oportunidade, na época de Akhenaton, de trazer ao mundo a sabedoria do Deus único, da consciência máxima, do poder sagrado, como nos diz Hermes Trismegisto, que é anterior a todos eles. Há uma vertente que diz que Hermes era contemporâneo de Abraão também. Ou seja, há grande possibilidade. Como ele foi 3 vezes nascido, pode ser que tenha ocorrido. Mas o Egito teve essa oportunidade de trazer esta grande sabedoria ao mundo. Só que o Egito se perdeu nas relações de poder, nas instituições de poder que ele detinha naquela época. Este cajado de conhecimento, de sabedoria, de consciência, migrou para o povo hebraico, para o povo hebreu, para o povo judeu, para o povo hebreu e tudo. Há uma diferença entre judeu e hebreu, mas não vamos entrar no mérito agora. É como se o Eterno dissesse: muito bem, o Egito não vai conseguir fazer com que o mundo conheça o Deus
único, o eterno. Então vamos migrar este conhecimento, esta sabedoria, para um povo escolhido. Por isso que esta é uma das explicações que se coloca que o povo de Israel é o povo escolhido por Deus. E de fato foi, ele entregou a sabedoria e o judaísmo começa então a concretizar o conhecimento do eterno. Assim a gente encerra um pouco este ambiente de curiosidade, meio fofoca, fulano saiu com ciclano, mas a gente encerra aqui e vamos entrar um pouquinho mais nos conceitos herméticos, para finalizar este trabalho. O hermetismo, ele foi... Se você tiver dúvidas sobre esse aspecto anterior, deixa os seus comentários. Eu sei que isso, ele passa um pouquinho da nossa racionalidade, aquela que nós estamos acostumados. Eu sei que isso difere um pouquinho, provavelmente, daquilo que você aprendeu, daquilo que é ensinado nas catequeses, nos cultos, na Bíblia. Ele vai divergir mesmo, mas o momento de expansão da consciência, ele chegou. E é preciso que a gente abra a nossa mente para entender que a mensagem do Criador, a mensagem do Eterno, ela vai acontecer de qualquer maneira. Não haverá impedimento sob nenhuma hipótese. E o conhecimento precisa ser transmitido de cima a baixo, ponto. Não tem discussão. Então que nós possamos nos abrir para empreender um pouco essa jornada nova, esse conhecimento novo. Como eu dizia, os conceitos herméticos, eles foram protegidos mesmo, fechados, hermeticamente fechado, né? A gente fala isso, hermeticamente fechado, ou seja, não sai. Ainda hoje, com tanta divulgação de conhecimento, de internet, mídias sociais, tudo isso que a gente vê, ainda hoje nós ficamos na superfície. Ainda hoje nós não nos aprofundamos. Ainda hoje nós ficamos apenas no videozinho de 3 segundos, 2 segundos, 4 segundos e nos perdemos em termos de conhecimento, em termos de busca de sabedoria. E nos deixamos levar. Aceitamos qualquer possibilidade do que o outro nos traz em termos de sabedoria como verdade. Não acredite em nada do que eu estou dizendo aqui. Nada, nada. Vá pesquisar. Vá buscar o conhecimento, vá buscar a sabedoria. A espiritualidade está aí. As entidades estão aí para fazer com que você possa aprender, para fazer com que eu possa aprender e expandir a nossa consciência. Algumas pessoas hesitam em buscar conhecimento, aquele dito conhecimento místico, por medo. Por medo. Porque algumas pessoas colocaram a pecha neste conhecimento de demoníaco, de coisa ruim. Mas como é que você vai fazer de fato um filtro de sabedoria se você não estudar? Se você não ler, até para contestar isso que eu estou dizendo e que outras pessoas estão falando. Até para contestar tudo isso. Enquanto nós ainda... Deixa o doguinho aqui. Enquanto nós ainda permanecermos vinculados a conhecimentos fechadinhos, quadradinhos, dentro de uma caixa, nós não vamos evoluir, nós não vamos avançar, nós não vamos nos posicionar aqui para uma transição planetária, para um novo momento planetário. As máximas egípcias dizem assim, que nós precisamos guardar o segredo de todos os preceitos, de tudo aquilo que foge ao comum, de tudo aquilo que foge à sabedoria comum. Você viu na Bíblia, no Evangelho, não lançar pérolas aos porcos. Por curioso que seja, esta é uma máxima egípcia, antiga. Não jogue pérolas aos porcos. Que você possa dar carne a homens feitos e leite às crianças. Não adianta, muitas vezes, num campo de aprendizado e discussão, você
querer entregar conhecimentos, ideias, sabedorias para as pessoas que não querem. Não é nem aquelas que não estão preparadas, porque preparados nós todos raramente estamos. Nós que estamos aprendendo, nós que estamos no caminho, nós que estamos na jornada, nós estamos aprendendo. Não dominamos e não temos o conhecimento de tudo. A cada momento chega uma experiência nova, um ensinamento novo. E às vezes nós ainda estamos nas concepções antigas, perdidas naquelas ideias passadas e aceitamos como verdade. Não aceite. Vá buscar a sabedoria. Medite, se conecte, faça suas orações, se assim você desejar. Se aprofunde em si próprio, experimente e a partir da sua experiência tire as suas conclusões. Se você engolir a seco aquilo que estão lhe direcionando, é certo que você vai repetir a história de outra pessoa e não a sua. Você vai ver ainda nos capítulos que nós falarmos a respeito dos princípios, e já vamos entrar neles, você vai observar que, por exemplo, no princípio mental ou do mentalismo, se nós não aprendermos a trabalhar as ideias do plano mental, nós tendemos a repetir apenas aquilo que colocaram em nossa mente. E esse é um desafio. Esse é um desafio para cada um de nós. O grande zelo do assim chamado hermetismo, em seus conceitos mais profundos, ele se dava para quê? Para que o conhecimento não se transformasse em religião. Eu não sou contra a religião de absolutamente ninguém ou de nenhuma delas. Ao contrário, eu acho que se elas existem, é porque existem frequências, pessoas com frequências que devem e que querem se conectar a ela. E está tudo certo, não há problema algum nisso. Mas o grande perigo da religião e não da religiosidade ou da espiritualidade são os dogmas criados para defender as suas próprias verdades. Uma vez que existem verdades que precisam ser defendidas, o homem, o ser humano, a mulher, vai fazer de tudo para que ela seja verdade, mesmo que não seja. E aí esta sabedoria hermética, portanto, imagine que você começou a dar os seus primeiros passos hoje. Você fosse um bebezinho. Imagine que você ainda não tem segurança ou força nas suas pernas para te sustentar numa longa caminhada. Não é possível sair do engatinhar para a corrida. É preciso um processo neste caminhar. E através deste processo é que nós, de fato, podemos nos conectar. Só como último aspecto dessa nossa conversa, porque no próximo vídeo nós já vamos entrar nos 7 princípios, há como eu disse, uma vertente no ocultismo que fala que Akhenaton, são várias possibilidades era descendente de hebreu. Como eu disse, o livro O Mistério do Pergaminho de Cobre de Qumran, ele traz fortes indícios de que este faraó, Amenhotep IV, e depois se transformou em Akhenaton, ele era hebreu. Essa é uma coisa que a gente vai ter que brincar. Tanto que nos textos, em muitos textos antigos, conta-se que ele era um pouco rejeitado porque a sua característica era diferente das dos demais egípcios.
os lábios grossos, olho mais amendoado, as suas características fenotípicas eram diferentes dos povos egípcios. E dá força a essa tese. Tá certo? Será que isso é verdade? Certamente nós nunca saberemos. No próximo vídeo nós vamos entrar nos 7 princípios herméticos, vamos falar do princípio do mentalismo, e eu espero que de alguma maneira esteja lhe dando força aí para conduzir. Do próximo vídeo em diante não teremos mais especulações como eu fiz até agora, porque eu fiz muitas especulações. E eu sei que essas especulações podem mexer um pouco com o brio, com a ordem, com o conceito, com a ideia, com a crença que algumas pessoas têm. Mas somente quando nós nos despojarmos das verdades que nos foram conferidas e buscarmos validá-las, é somente assim. Ou não, né? Eu posso validar ou posso invalidar. Mas é somente assim que eu, você e qualquer pessoa daremos um salto de consciência, ou como muitos dizem, um salto quântico, um salto de sabedoria para um outro espaço-tempo que nos permita, de fato, conhecer aquilo que nós somos. Conhecer principalmente aquilo que motiva o nosso caminhar, de nos conectar com esse motivo que é viver, literalmente, uma experiência com o Criador, uma experiência com o Eterno, uma experiência amorosa que nos permita retornar, nos religar a Ele. O religare é isso, a religião, vindo do religare, é se reconectar ao Criador. Jesus já nos dizia, nos ensina que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Esse buscar o reino de Deus, que é a consciência suprema, a consciência da totalidade libertadora, que não vai lhe prender a nenhum conceito, nenhuma ideia, mas ao contrário, vai fazer com que você experimente viver em Deus, ter uma experiência com Ele. Só vai ser possível quando gradualmente você for eliminando os dogmas, os ensinamentos falhos, ensinamentos de homens, de mulheres, mas começar a sentir a presença do Criador, de fato, na sua vida. Até breve, deixe aí as suas dúvidas, suas ansiedades, as suas broncas, seja educado só um pouquinho, eu sei que você é. E nós nos encontramos em breve, no próximo vídeo, e iniciaremos com o princípio do mentalismo. Até breve, até já.